eu convido você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João. Aleluias. Capítulo 4, verso 5 em diante. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Capítulo 4, versículo 5 diz assim: Então ele chega a uma cidade de Samaria, que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Sei que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: Eu o sou, o que fala contigo. Aleluias. Feche a sua Bíblia, seja ela digital, tradicional, só não feche o coração. Deus está aqui. Fechemos os nossos olhos e falemos com Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Senhor, não permita que nenhum dos que aqui estão retornem da mesma forma, mas que antes sejam tocados e ministrados de uma forma muito especial. Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti e somente a Ti. Em o nome de Jesus é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Podemos assentar? Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, quero só agradecer e lembrá-los de algo. O nosso professor Silvio Ronaldo, ele vai estar subindo. Hoje ele subiu a escola bíblica, né, no Face, no YouTube da igreja. E quinta-feira ele também vai estar disponibilizando, né, mas será uma nova aula.
E a aula de quinta, no domingo que vem, nos 4 horários, vou fazer algumas perguntas para estar entregando um presente, um mimo, né, para incentivar a participação de todos na escola bíblica, porque é importante a gente alicerçar a nossa fé naquilo que não muda, que é a palavra de Deus. Não é só no movimento, né, numa campanha, né, isso tem a sua parte também, mas o que não muda, podem passar céus e terra, mas vai permanecer a palavra de Deus. Então nós devemos estar pautados com a nossa fé na palavra. Porque tem dia que a gente está animado, tem dia que a gente não está, tem dia que dói o dedão, tem dia que dói o pé, tem dia que dói a barriga. Então nós temos que estar pautados em algo que não muda, e isso é a Bíblia. Então eu quero que a igreja esteja participando. Então nas quintas-feiras às 20 horas vai estar subindo a aula da escola bíblica, e daí você vai ter quinta, sexta, sábado e domingo de manhãzinha para você estar fazendo o acompanhamento, estar assistindo, e daí eu vou fazer algumas perguntas. Quem acertar vai estar levando um mimo para casa, uma lembrança, né? E assim a gente vai fazer nos próximos domingos. Quem entendeu, dá uma cena assim com a mão, né? Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Quero estar agradecendo também a participação ali na marcha, na 8ª edição, que foi na formatação de drive-in carreata. Foi algo muito especial, muito obrigado, né? A nossa igreja deu uma contribuição significativa, tanto financeiramente como em participação. Que Deus continue abençoando vocês. Muitíssimo obrigado a todos, né? Em nome de Jesus, amém? Embora nós não estejamos à frente do conselho, não estejamos na direção, mas é importante ajudarmos, contribuirmos um projeto tão bonito como que foi, né? A gente tem que estar ajudando. O reino de Deus, ele não pode estar dividido, porque como a Bíblia fala, uma casa dividida ela não prevalece, uma nação dividida ela não vai chegar a lugar nenhum. Então o reino de Deus tem que estar unido, tem que estar junto, independente de quem esteja à frente, né? Hoje o pastor Adão é o responsável pelo conselho de pastores, e nós nos submetemos e nós temos ajudado ele em tudo que ele precisa, amém? Parabéns, eu agradeço a nossa igreja que pôde participar. Aqueles que não puderam, a gente sabe as dificuldades, os compromissos, mas eu quero agradecer a todos de forma geral, amém? Irmãos, eu me identifico muito com a campanha Águas que Saram, porque já vimos inúmeros testemunhos. Irmãos, eu já vi, presenciei, quando da ministração das águas, a filha do irmão Nego, eu não lembro o nome dela, irmão Nego, nosso diácono hoje, lá no Figueira Branca, ela usava 15 anos, bombinha para asma, 3 vezes ou mais no dia. Ela começou a participar da campanha Águas que Saram no primeiro dia. Quando ela participou da água consagrada, ela sentiu um gosto de medicamento, de remédio na água. Nós não põe nada na água, é os diáconos que preparam. E ela sentiu um gosto de medicamento. E daí, a partir daquele dia, ela começou a perceber no seu organismo uma reação diferente. E ela, desde aquele dia, o primeiro dia da campanha, ela não precisou mais da bombinha. Ao final da campanha, 15 anos usando de 3 a mais vezes no dia a bombinha para asma. No último dia da campanha, depois de 7 semanas, ela no encerramento, eu lembro disso, eu não sei se tinha alguém presente naquele dia, ela deixou a bombinha aqui, ela jogou aqui em cima do altar, porque ela, pela fé, já fazia 7 semanas que ela não usava, ela usou de forma ininterrupta por 15 anos, 3, 4 vezes, e ela deixou no altar a bombinha, porque ela creu na cura, ela viu, ela sentiu no seu corpo a cura manifesta pelo poder de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso?
Esse é um testemunho de muitos. Outro das águas que saram. Eu lembro numa tarde da bênção, a gente ministrando águas que saram. Eu estava orando e Deus, eu acredito que a campanha Águas que Saram, por eu me identificar, ela ativa alguns dons em nós. E eu lembro que no momento da oração eu vi. Eu não tive uma sensação, uma impressão. Eu vi. Estou falando da experiência que eu tive. Eu vi uma radiografia, a semelhança daquilo que os médicos pegam e colocam naquele quadro que acende a luz para ver a radiografia, seja do pulmão, do braço, de qualquer parte do nosso corpo. E eu identifiquei que era do pulmão, como se fosse 2 feijãozinhos assim, né, o pulmão, assim no tórax. Porém, só via um pulmão. E quando eu terminei a oração, não estávamos em muitas pessoas naquela tarde da benção, eu já falei em seguida, falei: irmãos, alguém aqui só tem um pulmão? O pessoal olhou para mim assustado. Eu nem sabia que era possível alguém viver com um pulmão só. Sabia de um rim, mas de um pulmão só não. Daí eu expliquei para eles a visão que Deus havia me dado. Daí ninguém se identificou com aquilo. Daí chegou um grupo de pessoas com o culto já iniciado. Daí eu parei o culto, perguntei para eles novamente. Também não tinha ninguém daquele grupo. E daí eu não me lembro se foi no dia seguinte ou dali 2 dias. Nós teríamos um trabalho com as crianças, que fariam uma noite do pijama, aqui na igreja, com os monitores, com os professores, porque logo pela manhã eles iriam, não sei se era ao certo para Limeira, mas iriam para algum lugar onde teriam um trabalho a nível de estado, a nível de distrito. Então as crianças vieram para dormir na igreja, e uma irmã trouxe um rapaz, um menino, né, uma criança de nome Iago, e ela falou: pastor, o Iago, né, eu tenho muita amizade com a família, ele desde pequeno eu ajudo a família, porque ele nasceu muito doente, né, a gente tem um carinho, né, como se fosse meu afilhado, e o Iago nasceu com vários problemas, e ela foi falando, e ela finalizou dizendo assim: e o Iago só tem um pulmão. Ali eu senti um temor muito grande, compreendi que aquilo que Deus me mostrou era para aquele menino. Daí oramos por ele, conversamos com a família dele, e a avó dele começou a participar das águas que saram. O diagnóstico que Iago tinha é por ele ter um pulmão só, né? Era um menino franzino. O pulmão tem uma elasticidade assim, que ele bombeia o ar, e estava naquele momento, o único pulmão que ele possuía estava tendo as suas bordas, estavam ficando rígidas. Então a capacidade de bombear o ar estava diminuindo, e ele estava fazendo um acompanhamento na Unicamp. E a avó dele começou a participar das águas que saram, começou a levar a água consagrada para o Iago beber, e o Iago também via, uma vez ou outra participava, era ministrado com as águas. Passado alguns meses, ele retorna na Unicamp, faz a bateria de exames, e a Unicamp dá alta para ele, falando: volta daqui uns 2 anos, porque o seu pulmão, né, ele voltou a trabalhar normal, e ele está fazendo a vez dos 2. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. A última vez que eu encontrei o Iago, hoje é um cristão, está servindo a Deus em outra denominação, mas com um menino maior do que eu. Apesar que para ser maior do que eu não precisa muita coisa, mas se tornou um menino forte, abençoado. Então Deus, ele continua fazendo. O lema da nossa igreja desde o início é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu sei que Deus, ele pode fazer. Eu me identifico com essa campanha porque Deus deu essas experiências para mim, dentre muitas outras, e eu sei que a água é sinônimo de vida.
A palavra fala em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra nos ensina que há um rio que vem do trono de Deus, e por onde esse rio passa, ele traz vida, ele traz prosperidade, ele muda a história. Eu creio nisso. O nosso planeta é constituído em 3/4 de água. Nós também, no nosso organismo, mais de 50% é água. Nós sabemos que água é vida. As civilizações surgiram e se desenvolveram junto aos rios. Onde tem rio, onde tem água em abundância, tem vida, tem prosperidade. Isso é maravilhoso. Nós vemos inúmeras passagens bíblicas onde a água está presente. Naamã, um homem leproso, ele mergulha nas águas do Jordão, e no 7º mergulho ele sai com a pele como de um recém-nascido. Olha que coisa maravilhosa, a água presente. A Bíblia fala que numa determinada passagem o Senhor passa lodo nos olhos de um cego e fala: vai até o tanque de Siloé e se lave. E quando aquele cego lava os seus olhos, ele passa a enxergar. Olha a água. E o primeiro milagre do Senhor Jesus também tinha água. Foi nas bodas de Canaã, no casamento, faltou-se o vinho daquela festa. E sabemos que o vinho é sinônimo de alegria, é símbolo de alegria. Então acabou a alegria naquele casamento. Que tristeza para os noivos. Mas Jesus tinha sido convidado, Jesus estava presente, e daí ele manda encher as talhas de água e servir aos convidados. Os convidados ficaram impressionados, porque era costume da época servir o melhor vinho no início, e ao final, depois que todos estão fartos, um vinho de qualidade inferior. Mas o mestre-sala chama o noivo e fala: escuta, sempre fazem o melhor primeiro e o pior depois, e você deixou o melhor para depois. É porque era o vinho, que era água num primeiro momento, mas Jesus transformou a água em vinho. Ele pode transformar aquilo que você está precisando, a tristeza em alegria, o medo em coragem. Ele é especialista em transformar as coisas. Ele tocou na molécula da água e ela foi transformada. Eu creio nisso. E aqui ele fala que ele é a fonte da água viva. Ele se encontra com uma mulher junto ao poço de Jacó. Uma mulher presa às suas dificuldades, a questões religiosas dos samaritanos, tanto que quando Jesus puxa a conversa com ela, pedindo água, ela se espanta. Ela fala: como eu sendo mulher e samaritana, e você sendo judeu? Porque, irmãos, a gente consegue identificar os grupos, não é? Pelas vestimentas, pela fisionomia. Então ela percebeu que ele era judeu, pela forma que ele estava vestido, pela sua fisionomia. E também não era usual um homem conversar com uma mulher sozinha. Então ele já foi quebrando todos os paradigmas. Ele é assim, ele deixava os religiosos de cabelo em pé, porque Jesus não gosta de religioso, Jesus não gosta de religiosidade. Ele quer incentivar o relacionamento com Deus Pai. Por isso que ele curava no sábado, ele fazia o bem no sábado, e os religiosos ficavam doentes com isso, porque não era para fazer nada no sábado. Mas Jesus fazia o bem no sábado, para mostrar que Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, da segunda, da terça, Ele é o Senhor das semanas, dos meses, Ele é o Senhor dos séculos e séculos. Amém, aleluias. Ele é o Senhor dos séculos.
Então ele mostra isso, que ele não está nem aí para religiosidade, ele não está nem aí para partidarismo, porque um judeu, um samaritano era como se fosse, hoje as coisas estão tão polarizadas, né? Tipo Palmeiras e Corinthians, direita, esquerda, mas Jesus, ele não faz acepção, ele não quer saber que partido é o seu, ele não quer saber que time é o seu, ele não quer saber nada disso, ele quer fazer um milagre na tua vida, aleluia. Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz. Então ele conversa com aquela mulher, né, quebra os protocolos, a religiosidade, e aquela mulher, já assustada, fala, mas como que você... Daí Jesus fala assim, como que você me pede algo, sendo eu samaritano? Daí Jesus não estava apegado a isso, mas daí ele começa a falar, olha, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o amor de Deus realmente, e quem te pede dai-me de beber, é você que ia pedir para mim, e eu te daria água viva. E ela ainda não entende. Daí ela fala, escuta, Senhor, mas você é maior do que o nosso pai Jacó. Você vê como ela estava presa à tradição? Tem gente que está presa à tradição. Ah, mas minha família sempre foi dessa religião. Ah, mas nós sempre fizemos assim, fizemos assado. Irmão, se você quer um milagre de Deus, você tem que se desprender disso e olhar somente para a água viva, olhar somente para a fonte, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então ela fala, você não tem recurso, você não tem balde, não tem corda, porventura você é maior do que o nosso pai Jacó, que nos concedeu esse poço, que cavou esse poço. Daí Jesus vai mudando o tom, ele vai subindo a conversa, ele vai levando para um outro nível. E ele fala para ela, escuta, a água que eu der, se você beber dessa água, você vai ter sede novamente. Mas a água que eu der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Isso deixou ela pasma, boca aberta. Ela falou, não, eu quero dessa água, eu não quero mais precisar vir aqui, irmãos. A Bíblia fala que era meio-dia, era a hora sexta. O judeu começa a contar das 6 da manhã, a primeira hora do dia, então era meio-dia. Os estudiosos falam que não era o horário propício para buscar água em um poço, para vir com uma lata de água na cabeça. Meio-dia é a hora que o sol está mais forte, então o pessoal ia buscar água ou de manhãzinho ou no final da tarde, que o sol está mais calmo, mais tranquilo, ainda mais naquela região desértica. Mas ela ia meio-dia, porque a vida dela era motivo de conversas, de apontamento. Ela está cansada das pessoas falarem pelas costas, olharem para ela de rabo de olho, ficar cochichando quando ela chegava no poço. Então ela ia num horário que não tinha ninguém, para evitar esse tipo de situação. Deus sabe o que te traz constrangimento. Deus sabe o que tem te envergonhado. Ele sabe. Ele sabe do que temos medo, do que temos vergonha. Ele sabe daquilo que nos entristece. E Ele, de forma proposital, Ele fala, vai lá e busca o teu marido. Porque Ele conhece, eu não sei o que você tem passado, o que você precisa, quais são as suas lutas, o que tem te envergonhado, o que tem causado chateação na sua casa, no seu trabalho. Mas Ele sabe, e Ele quer tratar isso hoje, assim como Ele tratou aquela mulher. Vai lá,
chama o teu marido. Ela falou para ele: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, porque já tiveste 5 relacionamentos, e o que tem hoje não é teu. Era uma mulher que tinha sede de ser amada, sede de ser aceita. E ela buscava nos relacionamentos, ela buscava nos homens. Mas, irmão, a fonte não é homem nenhum, não é mulher nenhuma. A fonte não é o dinheiro, a fonte não é a fama, a fonte não são propriedades, a fonte não é reconhecimento. A fonte para saciar a minha e a tua sede se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a fonte da água viva. Ele é a fonte. Você pode aplaudir a Jesus? Ele é a fonte. Sem dúvida, Ele é a fonte. E ele viu a sinceridade naquela mulher. E daí eles começam uma conversa, ela vai falando, daí ela reconhece que ele é profeta, porque ele falou algo do oculto. Deus trata coisas conosco que às vezes nem o nosso cônjuge sabe. Mas Ele está tratando os corações aqui nesta manhã. Ele tem poder. Ele conhece a nós quando ainda estávamos sem forma no ventre da nossa mãe. Ele sabe cada choro, cada lágrima derramada. Ele sabe os questionamentos, os medos, a dor que tem te consumido aí dentro. Ele sabe. E Ele está tratando nessa manhã. Eu creio. E aquela mulher começa a falar: ah, mas os judeus falam que é ali que tem que adorar, os samaritanos falam aqui, ainda a religiosidade. Deus não quer nada disso, irmãos. Daí o Senhor fala: vai chegar uma hora que essas coisas não vão importar. Vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Irmãos, e quando nós estamos na igreja, nós temos que abrir a nossa alma, o nosso espírito. Sabe, como o sujeito quer buscar a Deus e nem fecha o olho para orar, qualquer coisa que acontece tira a atenção dele. Há quem diga que quando fechamos os nossos olhos físicos, estamos abrindo os olhos da nossa alma, do nosso espírito. Então precisamos ter essa consciência que Deus é espírito. E nós precisamos adorá-lo em espírito. Por isso que às vezes acontece algumas coisas, a pessoa não entende. Porque é em espírito. A carne não entende as coisas do espírito. Mas nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Tem que ser sincero. Chegar e rasgar o coração. Falar: Deus, eu tenho dificuldade nisso. Me ajuda nisso outro. Eu não estou conseguindo. Eu não sei lidar. Eu não sei como fazer. Não adianta. Todo posudo. Aqui na igreja. Falando bonito, isso, aquilo. Mas não é a verdade sua. É em espírito e em verdade. Coloque diante de Deus a tua verdade. A tua verdade. A nossa verdade. Deus, eu sou isso. Às vezes as pessoas têm uma ideia diferente ao meu respeito, mas eu sou isso aqui, e o Senhor sabe muito bem.
em verdade. E algo que eu quero lhe chamar a atenção é que nesse diálogo, nesse relacionamento entre Cristo e essa mulher pecadora, ele faz uma revelação poderosa, que em poucas oportunidades na Bíblia você vê ele fazendo de forma categórica tal afirmação. Veja, não era ninguém do alto clero, não era o sumo sacerdote, não era o imperador, nem dos seus discípulos. Era uma mulher pecadora. E ela, que já tinha ouvido muitas coisas nessa busca desenfreada por amor, por ser amada, ser reconhecida, nessa busca incessante, ela ouviu sobre o Messias. Como talvez a gente batendo de um lado, do outro, correndo para lá, para cá, a gente ouve tanta coisa errada, e também ouvimos algumas coisas boas. E ela ouviu sobre o Messias. Talvez ela, contextualizando, ela poderia falar: eu já vi tanta coisa na internet, mas também já ouvi falar do Messias, que ele há de se manifestar, e daí nós teremos um pleno conhecimento de todas essas coisas. E daí Jesus olha para ela e diz: eu o sou, o que fala contigo. Ele foi categórico para falar: eu sou Messias, eu posso resolver, eu posso matar a sua sede, posso dar uma solução para esse teu problema. Ele foi categórico. Ele revelou a divindade dele para aquela mulher, uma pecadora. A igreja tem que ter esse sentimento. Nós não podemos ficar, essa é a dinâmica do reino, apontando, acusando. Deus se manifestou, o Messias se apresentou de uma forma categórica a uma adúltera, a uma pecadora. Ele não faz acepção, ele veio para os doentes, ele veio para mim e para você, para nos resgatar, aleluia. E como a pastora Margarete ministrou esses dias, ele se apresentou para Moisés dizendo: eu sou o que sou, diga que o eu sou te enviou. Quando ele fala com Moisés. E sabe, algum tempo atrás ouvi numa ministração alguém dizendo, claro, cada língua tem as suas peculiaridades, mas no hebraico, irmãos, eles não falam eu sou pastor, eu sou médico, eu sou doutor. Eles falam eu pastor, eu doutor, eu engenheiro, eu professor. É assim que eles falam, porque na língua deles, eu sou é só Deus. Então lá ninguém é nada, só Ele é o eu sou. Por isso que Ele disse para aquela mulher: eu o sou, eu que falo contigo. O eu sou está aqui nesta manhã, e Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. Aquela mulher precisava de amor. Eu não sei qual é a sua sede, qual é a sua fome. É de justiça, é da verdade, é de reconhecimento, é de amor, é de afeto. O eu sou está aqui para nos entregar, para fazer com que em cada um de nós venha surgir uma fonte que sacie a nossa sede de uma vez por todas,
e possa fazer com que essa fonte jorre para a vida eterna. Aleluia.